dia, crianças, tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem. E hoje nós vamos estudar língua portuguesa e história. Estudaremos o nosso livro de língua portuguesa na página 18 até a página 21. Então, nós estaremos estudando um tipo de texto. Lembra que ensinou para vocês história em quadrinhos, que é feito por quadrinhos. E agora nós vamos estudar o texto instrucional. Instrucional vem de instrução, essa palavra. Então, você já fez algum brinquedo de sucata? Você acha importante aproveitar alguns objetos usados? Sim, é muito importante, porque a gente tira esses dejetos do meio ambiente, que o meio ambiente sofre muito para poder fazer a decomposição desses objetos, né? Agora, o texto a seguir ensina a fazer um brinquedo que tem rodas, mas não é carrinho e nem caminhão. Que brinquedo será? Acompanhe a leitura que a Pro vai fazer, tá? Para você saber. Faça você mesmo trenzinho de brinquedo com rolo de papel higiênico. Atenção, para fazer este brinquedo é preciso da ajuda de um adulto. Material: 6 tubinhos de papel higiênico ou mais, 20 tampinhas de plástico, tinta para pintar os tubos, pincel, barbante, tesoura ou furador ou qualquer outra coisa para fazer furos no papelão do rolo. Cola quente. Como fazer? Número 1. Pinte os tubos de cores bem alegres. Quanto mais colorido, mais alegria, mais legal fica. Número 2. Um deles você pode cortar para fazer as chaminés do trem. Lembre-se de cortar no formato da letra C. Assim, ele vai se encaixar no outro tubo. Facilita na hora de colar. Número 3. Use a cola quente para grudar as tampinhas no lugar das rodas e as chaminés. Número 4. Faça 4 furinhos em cada extremidade do tubo. Esses furinhos serão usados para passar o barbante e unir um vagão ao outro. O texto instrucional, crianças, é um texto que ensina algo. Vocês já devem ter visto esse tipo de texto em algum outro lugar. Ensinando a fazer um brinquedo, ensinando a fazer uma receita, ensinando a montar algum jogo, alguma coisa, brincar. A instrução, ela ensina algo, tá? Inclusive a cozinhar. Para fazer um bolo, às vezes a gente precisa de uma receita. E nessa receita tem todas as medidas das quantidades dos ingredientes que nós precisamos. E no final sai um bolo delicioso. Nesse caso, o livro ensinou a fazer um trenzinho de papel higiênico. Mas é preciso da ajuda de um adulto. Vocês compreenderam quais são os materiais necessários que precisa para fazer esse trenzinho? Vamos relembrar. Então, para fazer os vagões, nós precisamos de tubos de papel higiênico, né? E também, para fazer as chaminés, também precisamos do tubo do papel higiênico, só que cortado, né? Na forma da letra C. E precisamos também de tampinhas de garrafa para ser o quê? As rodas do trem. Precisamos da
cola quente, que é um tipo de cola especial que cola bem rápido e não desgruda facilmente. E depois temos o barbante também, né? O barbante para poder unir cada vagão. E assim, tinta para poder pintar o vagão de forma que fique mais legal. Podem tentar fazer a leitura desse texto também. E se vocês errar na leitura ou se enganar na leitura, não tem problema, porque é uma etapa da aprendizagem. Tentem ler, mesmo que não seja perfeito, tá bom? Agora, o que é sucata? O que é sucata? São materiais que não têm mais serventia e que vão para o lixo. Exemplo, aparelhos, brinquedos velhos que não funcionam mais, pedaços de tecido, objetos metálicos, de plástico e usados, pregos, parafusos, baldes, latas. Isso são as sucatas. Crianças, a sociedade, as pessoas têm o costume de usar algumas coisas por pouco tempo de uso e logo descartá-las, né? E isso faz com que o nosso ambiente fique muito cheio de lixo. E lixo é tudo aquilo que a gente joga fora, que não serve mais pra gente, mas polui o ambiente. Quando cuidamos bem dos produtos, podemos prolongar o tempo de uso deles, sabia? Por exemplo, quando você for brincar com seus brinquedos, você tem que ter carinho, cuidado, brincar, guardar, não destruir. Porque depois que você não quiser mais aquele brinquedo, não há necessidade de jogar fora. Você pode fazer uma doação para uma outra criança, que para ela será diferente esse brinquedo. E tem uma atividade que é bom vocês fazerem. Localize no texto qual é o tipo de brinquedo que vamos fazer. Localize a palavra. Se vocês encontrarem, estão de parabéns. Olha, no texto fala assim: pinte os tubos de cores bem alegres. Quanto mais colorido, mais legal fica. A palavra legal é uma palavra que a gente usa no nosso dia a dia, no nosso vocabulário, no nosso falar, né? Vocês fizeram os vídeos para Pro e disseram assim: ah, eu gosto do filme da Cinderela porque eu acho legal. Ah, eu gosto da personagem da Sofia porque eu acho legal. Então, essa palavra legal é muito utilizada quando a gente gosta de alguma coisa ou admira ela. Então, vamos às atividades? Antes da leitura, você imaginou qual era o brinquedo que o texto ensinava a fazer? Bem, essa atividade é só para a gente pensar. Número 2. Eu acho que é possível que vocês tenham imaginado pelos desenhos, né? Pelos desenhos, as ilustrações do texto já davam a entender qual era o tipo de brinquedo que ele ensinava a fazer. Número 2. Pelas explicações dadas do texto, você achou que é fácil fazer um trenzinho? Por quê? Os textos que ensinam a fazer algo, montar um brinquedo, por exemplo, são chamados de textos instrucionais. Número 3. Observe as imagens do texto. Elas o ajudaram a entender como fazer o trenzinho? Por quê? Número 4. Volte às páginas 18 e 19 e vamos responder. Letra A. Em quantas partes o texto está organizado? A primeira parte é a parte que mostra quais são os materiais necessários para fazer esse brinquedo. E a segunda parte
é ensinando como fazer, que é numerado. Então, são quantas partes? Parte que tem o material e a outra parte que ensina como fazer. Letra B. Qual é o nome de cada uma dessas partes? Número 5. Na parte como fazer, circule os números que estão no início de cada instrução. Esses números indicam, então vamos lá no texto, lá no como fazer, circule cada número. Nós temos número 1, 2, 3 e 4. E agora, o que eles indicam? Quantos trenzinhos serão feitos? Ou a ordem que a pessoa deve seguir para montar o trenzinho? Nos textos instrucionais, muitas vezes a instrução são numeradas e acompanhadas de imagem, que ajudam o leitor a entender as explicações. Tarefa 6. Releia esses trechos e observe as palavras destacadas. Pinte os tubos, use a cola quente, faça 4 furinhos. Essa maneira de dizer dá a ideia de pergunta, ordem ou pedido. Número 7. O texto lido foi tirado de um site. Em sua opinião, para quem ele foi escrito? Por quê? Número 8. Releia essa parte do texto. Faça 4 furinhos em cada extremidade do tubo. Esses furinhos serão usados para passar o barbante e unir um vagão ao outro. Letra A. Pelo sentido do texto, a palavra extremidade quer dizer canto, fim, ponta ou dobra. Letra B. Qual dessas palavras não poderia ser usada no lugar de unir? Ligar, juntar, misturar. Quando a gente une uma coisa a outra, qual é a palavra que a gente pode usar no lugar de unir? Ligar, juntar ou misturar? No instrucional, a gente só trabalhou o texto, tá? Não tem, assim, uma obrigatoriedade de vocês fazerem o trenzinho. A gente só quem tiver esses materiais em casa e quiser fazer, tirar foto, mandar para poder brincar, reutilizar material, é muito bom. Bem, agora em história, estudaremos o tempo dos relógios. Lembra do Gabi Perdia a Hora? Aquela hora que a Gabi tanto procurava. Onde ela pode encontrar? Nos relógios, muito bem. Então vamos à leitura na página 10. Alguns tipos de relógio. Os relógios medem passagem do tempo em segundos, minutos e horas. Existem muitos tipos de relógio. Vamos conhecer algum deles? O relógio de água é um dos instrumentos usados para marcar o tempo mais antigo que se conhece. Ele marca o tempo por meio da passagem da água de um recipiente para o outro. Olha, dá uma olhada aí nesse relógio. O relógio de areia ou ampulheta funciona da mesma maneira que o relógio de água, mas no lugar da água coloca-se areia. E esse daí é o relógio de areia ou ampulheta. Atualmente, utilizamos relógios de ponteiros ou digitais. Eles podem ser de diferentes formatos. Então, nós temos o de ponteiro e o digital. Normalmente, e hoje em dia, a gente usa muito o celular. Qual deles tem no celular? Tem celular que tem relógio de ponteiro no visor e tem celular que tem relógio digital. Na página 11, tarefa 1. Qual é a duração de uma das ações descritas? Olha, o pássaro bateu asas e voou. Vocês acham que para ele bater as asas e voar são horas, minutos ou segundos? Lembra que nós estudamos que tem um ponteirinho que é mais rápido, que é o ponteiro do
segundo. Um outro que é mais lento que esse, que é o do minuto. E o outro que é mais lento que o do segundo e do minuto, que é o ponteiro da hora. E próxima frase. Lucas tomou café da manhã. Você acha que ele demorou horas, minutos ou segundos? Tarefa 2. Observe os relógios e responda as questões. Temos aí um relógio de sol e o relógio de ponteiros. O que esses relógios têm em comum? O que eles têm de igual? Mas eu tô vendo diferente, porque de igual a gente vê a forma, tem circular, o outro também é circular, só que tem um que tem letras assim, V, I, V, IV, I. O que significa isso? Números. Esses aí são chamados números romanos. Eles são diferentes, mas também são números, e vocês vão aprender esse tipo de número também. E o outro tem números, os números indo-arábicos, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, o que eles têm em comum? O formato, e os dois possuem números. Quais são as diferenças entre eles agora? Bem, o relógio de sol. As horas deles é marcado pela sombra, sabiam? A gente coloca ele no sol e aí, conforme o sol bate nele assim, aí ele vai fazendo a marquinha, aquela sombra de qual hora que é. E o relógio de ponteiros é composto por números indo-arábicos e o tempo é marcado por um mecanismo que mostra o horário por meio de 3 ponteiros, o do minuto, o do segundo e o da hora. Para a próxima aula de história, nós vamos fazer um relógio de areia ou ampulheta. Eu gostaria que vocês arrumassem esses materiais aqui, ó, que depois eu passo as instruções para vocês, que será na próxima semana, tá bom? Já vai providenciando esse material aqui para a semana que vem. E, por último, vamos estudar também a leitura do projeto Excelência, que eu mandei em anexo. Eu gostaria que vocês recortassem, arrumassem um caderninho apropriado para colar essas leituras, porque elas serão cobradas, tá bom? E aí, conforme vocês vão treinando, vocês vão lendo cada vez mais. Hoje, vou organizar um horário para eu tomar a leitura de cada um de vocês, tá bom? Conversar um pouquinho, 15 minutinhos, tá? Um beijo e até a próxima aula.